O setor de energia elétrica segue caro? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o setor de energia elétrica. Como podemos ver, vem subindo fortemente nesse ano de 2025 e no último mês caiu apenas 2%, mesmo com as quedas do Ibovespa nesse último mês. Então nesse vídeo eu vou falar sobre algumas empresas de energia elétrica, de transmissão, de geração e de distribuição de energia, o preço teto projetado para cada uma delas e a taxa interna de retorno esperada para cada uma delas. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI e bora para o vídeo. Aqui podemos ver alguns dados de um relatório do BTG, onde ele destaca o crescimento e a estimativa de resultados para esse ano de 2025 em relação a 2024. Estão bem confiantes na alta da lucratividade desses setores, principalmente os setores de infraestrutura, commodities, petróleo e gás. São os setores onde eles estão vendo maiores altas de lucros para esse ano de 2025, e o setor de serviços básicos, que incluem saneamento e energia elétrica, a média toda desse setor de serviços básicos tem uma estimativa de queda de resultados para esse ano de 2025. Porque várias empresas desses setores estão com dívida elevada atualmente e também com alta necessidade de investimentos para esse ano de 2025. Então, o mercado já projeta uma queda de lucros para a maioria delas. Se olharmos para esse gráfico do setor de serviços básicos, com o PL projetado para os próximos 12 meses, podemos ver que ele sim segue bastante elevado, com um desvio padrão acima da sua média, indo para casa dos quase 2 desvios padrões, que seria essa faixa. Mas podemos ver que isso já aconteceu em outras épocas e geralmente quem comprou nesses momentos teve uma péssima performance na sua carteira. Como podemos ver, existe uma sobreprecificação do setor de serviços básicos como um todo e principalmente o setor de energia elétrica. A primeira é a CEMIG. A CEMIG não vai pagar esse dividendo de 18%, não caiam nessa, isso aqui é de um não recorrente que não vai acontecer nesse ano de 2025. Para esse ano de 2025, a CEMIG deve pagar entre 7% e 8%. Vocês verão a seguir a minha projeção exata dos dividendos para a CEMIG. A CEMIG segue com investimentos projetados para esse ano de 2025 e 2026, então podemos já esperar que os próximos 2 anos do resultado da CEMIG vai ficar um pouco de lado por conta do alto endividamento que a empresa vai começar a ter e também o crescimento mais moderado do seu lucro devido a um resultado financeiro mais fraco por conta do alto endividamento. A outra empresa é a CPFL Energia. Hoje a CPFL Energia está com até os indicadores um pouco mais dentro da realidade. O dividend yield da CPFL Energia vai ser por volta disso aqui mesmo e o PL está por volta disso. Mas no mesmo caso da CEMIG, ela vem investindo bastante, o endividamento vai subir um pouco, as suas despesas financeiras vão crescer ainda mais, o lucro vai ficar ainda um pouco de lado pelos próximos 1 a 2 anos. A outra empresa é a ENGIE. A ENGIE também tem altos investimentos projetados para esse ano de 2025. O dividendo dela vai rodar por volta dessa porcentagem aqui mesmo e o PL dela ainda vai seguir nesse PL um pouco mais elevado. A outra empresa é a ISA Energia. A ISA Energia vai sim pagar por dividendos pela casa desses 9 a 10%. Esse PVP está sim baixo para a ISA Energia, mas olhando para o seu lucro gerencial, o ROI da ISA Energia chega na faixa dos 10%. Então, é totalmente aceitável o mercado estar negociando a ISA Energia por 0,72, porque ela vem entregando uma rentabilidade abaixo do custo de capital, que seria a Selic mais um prêmio. A Selic hoje está em 15% e geralmente o mercado precifica o custo de capital por volta dos 17%, que seria a taxa de captação. Então, por conta dessa baixa rentabilidade em relação ao custo de capital, o mercado bate um pouco mais nas cotações da empresa. A ISA Energia está bem endividada, ela possui vários projetos para curto prazo, então precisa de muito investimento para curto prazo. A dívida deve aumentar ainda mais para os próximos anos. Isso bate no resultado financeiro da ISA Energia, com mais despesas financeiras por conta da alta dívida e da alta taxa de juros. Mais para frente vocês verão o meu preço teto e o dividendo projetado para a ISA Energia. E a outra empresa é a Taesa. A Taesa sim deve entregar um dividendo por volta desses 8%. E a Taesa não está com esse PL de 6,85, porque esse PL está relacionado ao lucro IFRS. Esse lucro tem um ajuste contábil, o que não reflete diretamente a geração de caixa. O lucro que vocês têm que olhar para as
transmissoras é o lucro gerencial, que reflete diretamente a geração de caixa e o provável pagamento de dividendos da empresa. Então, no mesmo caso da ISA Energia, aquele PL muito baixo também não reflete a realidade, por isso que cuidado ao olhar indicadores isolados, principalmente nesses sites. A Taesa está extremamente endividada, com concessões tendo um prazo de vencimento agora para 2030, então são um pouco mais de 4 anos. Então, esse é um ponto bem específico da Taesa, que vocês têm que ficar atentos. E também uma coisa que eu já falei em vários vídeos sobre Taesa, eu tenho várias análises sobre Taesa aqui, eu acho que a Taesa não deveria estar pagando dividendos nesse momento, principalmente com o endividamento elevado que ela possui. Todas essas empresas vão anunciar resultados agora nos próximos 15 dias. A ISA Energia vai anunciar seu resultado no dia 30, a ENGIE no dia 7 de agosto, Taesa no dia 13, CPFL Energia no dia 14 e CEMIG também no dia 14. Meu preço teto para a ISA Energia está nos R$ 23,00. A mais segurança da ISA Energia está em 2,82%. Eu tenho um preço teto com a mais segurança em ISA Energia por conta do carrego da ação. Como ela paga bastante dividendos, dá sim para você segurar essa empresa por mais tempo. Mas lembrando, caso essa dívida aumente de uma forma muito parecida com o que está acontecendo com a Taesa, o mercado pode sim começar a bater nas cotações da ISA Energia por conta da despesa financeira maior. A Taesa hoje, eu projeto 8,24% de dividend yield para ela. O PL da Taesa está em 10,38%. Lembre-se que é bem diferente daquele PL que eu mostrei para vocês, que era na casa dos 6,5. E caso o resultado da Taesa venha até um pouco pior do que eu espero, o PL fecharia na casa dos 11,42. Mas como vocês podem ver, meu preço teto para a Taesa está em R$ 30,00, 9,50 negativo de margem de segurança. Isso para a Taesa 11 e para a Taesa 3 de R$ 10,00, também com a margem negativa de segurança. Por que eu tenho essa margem negativa de segurança? Por conta desse alto endividamento da Taesa. Ela precisa ainda se endividar ainda mais e pode ser que em algum momento essa dívida se descontrole um pouco mais, reduzindo ainda mais os dividendos, ou até acontecendo o que eu falei, dela possivelmente zerar esses dividendos. Então, eu sigo com cautela em Taesa, eu não tenho Taesa na minha carteira, eu já tive ela no passado. Quando eu comecei a ver que o endividamento estava aumentando, a geração de caixa estava diminuindo e ela continuava pagando os dividendos, eu vendi e saí da minha posição. E da mesma forma que eu falei com Taesa em relação ao PL, observe que o PL também da ISA Energia gira na casa de 7 vezes. CPFL Energia, hoje, meu preço teto para ela está em R$ 37,00, uma margem de segurança negativa em 3%. O dividend yield de CPFL Energia vai ser por volta dos 6,35%, com o resultado otimista. E o PL projetado fica na casa dos 9 a 10 vezes. Mas olhando para seu par, que é a CEMIG, em relação à distribuição de energia, a CEMIG hoje tem um PL projetado na casa dos 6,6 a 7 vezes. Mas por que, Thiago, existe um desconto em relação à CPFL Energia? Lembre-se que a CEMIG é uma estatal, a CPFL Energia não. Então, o mercado geralmente coloca múltiplos menores em estatais. A CEMIG vai pagar por volta dos 7% de yield. Esse parte do resultado otimista é o que eu mais acredito, está bem em linha com o que o mercado espera. Isso seria 75 centavos por ação. O meu preço teto para a CEMIGs é em 10,25, 2,19% negativo de margem de segurança. Então, como eu já mencionei nesse vídeo, ambas as empresas estão em ciclos de investimento. Elas precisam investir bastante para esse ano de 2025 e também para 2026. Então é aquela história, eu vi bastante vídeos de pessoas falando que a CEMIG estava de graça, porque ela vai pagar 18% de yield. Mas lembre-se que, geralmente, esses dados de site de múltiplo é dado do passado, não reflete o futuro. Então tenham bastante cuidado com isso. E a outra empresa é a ENGIE. Ela subiu bastante as cotações nas últimas semanas por conta de uma notícia de um provável fechamento de capital da ENGIE, mas o mercado vem batendo ultimamente bastante na empresa por conta desses dividendos, que ela já reduziu o payout de 100% para 55%, porque ela precisa investir bastante, ela já mencionou isso, tem fortes investimentos para esse ano de 2025 e 2026. Hoje, a dívida da ENGIE está em 2,70, dívida líquida sobre EBITDA, e eles já projetam
que isso vai para casa dos 3,5% para os próximos anos. Com a redução do payout, a Engie hoje, eu acredito no dividendo na casa dos 4,89%. Isso nos dá 2,06 por ação. O PL da Engie fica na casa dos 11 a 12 vezes, se acontecer o resultado mais pessimista. Meu preço teto de Engie segue nos R$ 38,00, com a margem negativa de segurança de 9,85%. E como eu já fiz em outros vídeos, eu gosto sempre de mostrar o retorno total esperado, a taxa interna de retorno, que seria o retorno acima da inflação para a empresa. Aqui vocês podem ver que para a CEMIG eu espero um retorno com um IPCA de 6% de 8,58%, um prêmio de risco vezes a NTNB de 1,13%. Hoje a NTNB 2035 está em 7,45%, mais inflação. Então, é um prêmio de risco ainda em relação a isso. Mas é aquela história que eu falei com vocês. Hoje no mercado existem várias empresas, como seguradoras, empresas de petróleo, que são cíclicas, têm um pouco mais de risco, mas mesmo assim, hoje elas entregam por volta de 11 a 15% acima da inflação. Então, o que o investidor tem que ter em mente? Ele tem que olhar o mercado como um todo, além da sua carteira, e ver o que está realmente barato, faz sentido para ele e também pode entregar um resultado bom. Tudo bem, elétricas e empresas de saneamento têm uma constância no resultado, oscilam menos. Mas se o investidor tem um pouco mais de aptidão a risco, ele consegue encontrar boas empresas que nem são tão arriscadas assim quanto empresas de energia elétrica e entregam uma rentabilidade bem acima da média do mercado e também bem acima da NTNB 2035. Mas voltando aqui, CPFL Energia 8,44%, quase 1% de prêmio de risco em relação à NTNB. Engie 7,62%, 0,17% de prêmio de risco. ISA Energia 7,24%, 0,21% negativo. O que isso quer dizer, Thiago? Compensa mais você comprar a NTNB 2035 do que a ISA Energia. Então, essa é a minha visão em relação à ISA Energia e também a Taesa. Observe que a Taesa tem uma taxa interna de retorno de inflação mais 6%. Eu não fico correndo atrás daquelas falas, você tem que ter energia elétrica na carteira. Não, eu pessoalmente não penso dessa forma. Você tem que olhar o que o mercado está te oferecendo e ver se isso encaixa com sua estratégia de investimento. Tudo bem, tem pessoas que acham que é uma boa opção, leve isso em conta e analise também o retorno que você terá no futuro desse seu investimento. Aí uma hora você vai olhar para trás e pensar se valeu ou não a pena tomar esse tipo de decisão. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimento. Então é isso, pessoal, um vídeo bem curto, bem simples aqui, falando um pouquinho da minha visão em relação ao setor de energia elétrica. Nesse vídeo eu falei de várias empresas bem famosas do setor que provavelmente vários de vocês investem nelas. A visão do que o investidor tem que ter é, preciso vender? Não precisa, mas qual é o ponto? Eu preciso comprar mais? É a hora de comprar? Eu diria que não. Olhando para o ponto de vista do que temos hoje no mercado de oportunidades, o setor de energia elétrica está totalmente fora dessa realidade. Então, eu nem olharia atualmente para empresas de energia elétrica. Obviamente, tudo depende dos preços. Caso, no futuro próximo, essas empresas caiam muito mais na cotação, entre 15% a 20% das suas cotações, provavelmente vão se abrir várias janelas de oportunidade para aporte nesses tipos de empresa. Então essa é a minha visão. Se você tem uma visão parecida, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também se você investe nesses tipos de empresa. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like para ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço.